Fala aí, rapaziadinha, tudo bem? Essa aqui é a nossa primeira aula falando sobre o Colégio Naval, tanto da parte de aritmética quanto de álgebra, os assuntos que nós vamos trabalhar. Fiz aqui um corte do edital e algumas questões para que nós possamos discutir, e aí vocês já vão ter mais ciência daquilo que vai esperar por vocês no nosso concurso aí, beleza? Então olha só. Peguei aqui, ó, aritmética. Você tem numeração, base de numeração, operações fundamentais, frações, MMC, MDC. Então, galera, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar da tua cabeça aquela história de que, eu vou pegar um monte de questão fácil, vou fazer e tô pronto pro Colégio Naval, tá? Não é assim. O Colégio Naval ele vai falar de temas como MMC, MDC de uma maneira um pouco mais rebuscada, com textos um pouco mais completos, né? Ele vai ter informações, ele vai trabalhar algumas teorias que você não vê usualmente em sala de aula. E até por isso o curso está aqui para poder ajudar vocês nessa preparação, tá? Desses temas que talvez você não relembre, ou então que você talvez até não tenha visto, beleza? Quando você fala ali, por exemplo, cálculo de médias, vai cair lá, calcule a média aritmética entre 2, 3 e 4? Claro que não, né? Ele vai falar de desigualdade das médias, ele vai falar de média harmônica, ele pode falar de média ponderada, média geométrica. Então, assim, você tem que tomar cuidado e tem que saber que o mais importante é você conhecer bem o assunto. A prova do Colégio Naval ela é uma prova bem fundamentada. Então, se você conhece matemática, você vai bem. Por quê? Não fica esse negócio de, vou pegar só o bizu, só o macete do macete, não dá certo, porque a prova do Colégio Naval é sim uma prova de um nível bem acima e você precisa ter conhecimento matemático para poder fazer a prova com tranquilidade, beleza? Então, agora quando a gente vai falar aqui da parte de álgebra, você tem noções de conjuntos, né? Vai falar dos conjuntos dos inteiros, racionais, você tem equações, você também tem as equações irracionais, equações biquadradas, ou seja, uma gama de assuntos que também é trabalhada de uma maneira bem específica pelo Colégio Naval, que sai um pouco do óbvio que você está acostumado, às vezes, com questões bobinhas. Peguei uma questão aqui tal. Por exemplo, vou até fazer um desenho aqui para vocês. Às vezes o cara pensa assim, eu vou encontrar lá no Colégio Naval isso aqui, raiz de x mais 1 igual a 4. Aí eu quero determinar o valor de x. Só que não são essas questões que estão lá no Colégio Naval, tá? Lá no Colégio Naval você tem todo um contexto, você vai ver qual forma que é trabalhada, ele pode colocar, às vezes, duas continhas diferentes na mesma questão. Tem que tomar cuidado, tá, galera? Não vai pensando que vai ser uma coisa muito óbvia, não. Você vai ter que pensar um pouquinho e o seu conhecimento matemático vai fazer toda a diferença na hora que você for fazer o seu concurso, tá? Então agora aqui, rapaziada, trouxe para vocês uma questão de conjuntos que foi cobrada em 2023. Só que essa questão aqui de conjuntos não fala só de conjuntos. Ela também vai falar de média harmônica. Olha só, eu estou falando de conjuntos na questão. Dado o conjunto A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, tá? Com 6 elementos distintos. É correto afirmar que a maior média harmônica entre os 6 elementos será obtida quando escolhermos os elementos do conjunto. Então, olha só, você está falando de conjunto. Você tem aí mostrando o conjunto A. Só que ele está falando de média harmônica. E você vai ter que ter o conhecimento do que é a média harmônica. Quando que você pega elementos de conjunto e você obtém a maior média harmônica, a menor média harmônica, por exemplo, a média harmônica é a média da média dos inversos, certo? Na verdade, ele é o inverso da média dos inversos. Então, quando você está falando de média harmônica, você tem que saber o que é a média dos inversos. O que é a média dos inversos? Você pega os inversos dos números e calcula a média aritmética dos inversos. Então, toda vez, você vai falar ali, média harmônica. Média harmônica, ela é o inverso da média dos inversos. Então, MI, média dos inversos. Você sabe o que é a média dos inversos? Aí você vai ter que saber isso, tá? Então, toda vez que você está trabalhando com esse conceito, você pode ver que tem duas paradinhas diferentes que você vai ter que analisar para uma mesma questão. Perfeitinho? Então, Thiago, você vai resolver essa questão? Depois, tá? Depois vai ter vídeo resolvendo essa questão e outras questões também, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa aqui, que vai falar de equação irracional. Se S é o conjunto de solução da equação raiz x mais 2 mais raiz x mais 5 mais raiz x mais 8 igual a raiz x mais 11 no campo dos números reais e NS é a quantidade de elementos do conjunto S, é correto afirmar que NS é igual a. Então ele quer saber o quê? Quantos elementos vai ter o conjunto de solução, tá? Dessa equação. Thiago, como é que o NS vai ser zero? Se a solução for vazia. Se você tiver uma solução vazia aqui para essa equação, você vai ter que NS, que é o número de elementos das soluções dessa equação, vai ser vazio, vai ser zero, tudo bem? Então não vai ter nenhum elemento dentro deles. Eu achei um valor de x que satisfaz esse cara. Então beleza, então quem é teu NS? NS igual a 1, porque tem um elemento ali, tá? Então são essas coisinhas que ele vai procurar que você encontre e determine com esse tipo de questão. Tem um bizuzinho até que eu passei pra galera, tá? Aqui nas aulas presenciais e tudo mais, depois vou trazer isso aqui em vídeo para vocês também, de você olhar para essa equação aqui e já saber que o conjunto de solução dela é vazio. Sim, o gabarito dessa questão na prova é zero.
tá? E aí tem um bizuzinho ali muito bom, mas esse bizu tem um fundamento matemático para isso, tá? Não é só o macete pelo macete. Antes de ser macete tem que ser matemática, e foi isso que eu trouxe aqui para a galera, ter matar essa questão sem nenhum tipo de dificuldade, beleza? Agora, outra questãozinha aqui, que eu vou trazer para vocês, de desigualdade das médias. Pô, Tiago, essa questão aí de desigualdade das médias, olha só, as medidas dos catetos de um triângulo retângulo são iguais a k elevado a 2023 e 1 sobre k elevado a 2023, onde k é um número real positivo. Assinale a opção que apresenta o intervalo com o menor valor numérico possível para a hipotenusa. Você está vendo que existe o quê? Pode existir uma variação dos valores, certo? Então, se você está falando da variação dos valores, e se a gente achar um valor máximo para isso, a gente sabe ali que não pode ser maior que aquilo? Será que, entendendo isso, nós conseguimos resolver essa equação? Sim. E nós encontramos esse valor através da desigualdade das médias, beleza? Então, esse é mais um tema que a gente vai trabalhar aqui. Tiago, mas o que a desigualdade das médias vai falar? Ela vai dizer para você, por exemplo, que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Tudo bem? Então, ó, sabendo essa informação aqui e com os valores que podem ser associados a esse caso, você consegue fazer essa questão sem nenhum tipo de problema, belezinha? Tiago, vai ter vídeo resolvendo essa? Vai, eu vou trazer aqui para vocês também. Show de bola? Então, olha só. E a outra aqui, ó. Ah, porcentagem é fácil. Pô, eu faço questão de porcentagem de uma maneira muito tranquila. Nunca tive problema com porcentagem, mas olha como é que é cobrada a porcentagem aqui no Colégio Naval. Ó, se K igual a 4x, com x pertencente aos naturais, e x% de K mais 2K% de x, menos K% de 2x igual a 4, é correto afirmar que a raiz quadrada de K vezes x escrita na base 3. Olha aí, eu falei de porcentagem, e depois, quando eu determinar o valor dessa porcentagem, eu vou precisar partir para o sistema de numeração de base 3. Então, são questões que vão sair óbvio. Não é só, eu quero achar a raiz quadrada de k vezes x. Não. Você vai encontrar a raiz quadrada de k vezes x. Porém, além disso, você vai precisar pegar esse valor que você achou e escrever na base 3. Aí nós vamos ter que ir para um outro assunto, que é o sistema de numeração. Tudo bem? Então são questões muito legais, são questões que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de fazer, vocês vão gostar de trabalhar essas questões. No começo pode parecer difícil, tá? Mas tudo aquilo que está no início é difícil, assusta, mas com o passar do tempo a gente começa a ver que essas coisas se tornam mais fáceis. Fazendo o quê? Praticando bastante, pegando questão, resolvendo, tirando dúvida, que isso é o mais importante, galera. A aprovação de vocês, ela depende exclusivamente de vocês, tá? Se você se dedica, você faz acontecer e você não desiste, tem tudo para dar certo. O grande problema é que às vezes você vai esbarrar com uma dificuldade e vai achar, eu já não consigo mais. Se você fizer isso, já era, tá? Se você assumir o espírito de derrota, acabou. Então não assuma esse espírito, a gente vai estar aqui para poder ajudar você a auxiliar em tudo, e eu espero que esse vídeo aí possa ter ajudado vocês a ter essa noção inicial do que será trabalhado em aritmética e álgebra aqui no curso, beleza? Então tamo juntasso, até a próxima. Tchau, tchau.